E aí, gente, encerrando a nossa palavra a partir do livro Fundamentos da Teologia Bíblica, de Valtair Miranda, analisando uma visão de conjunto do Pentateuco. O primeiro livro do Pentateuco, Gênesis, apresenta a genealogia do povo escolhido, que retrocede até Abraão. Com ele nasceu a promessa. Antes dos patriarcas, o livro ainda apresenta a origem de todas as coisas, incluindo o próprio ser humano. Então você verifica que em Gênesis, o que acontece? Vamos voltar ao passado, certo? E aí o segundo livro, o Êxodo, começa no Egito e termina cerca de um ano depois, quando o povo recebe orientações para a construção do tabernáculo. Este simboliza a presença de Deus com o povo durante suas peregrinações no deserto. Então a gente aqui já verifica que no segundo livro, no primeiro, criação do universo, a criação da humanidade, como se fosse tipo uma pré-história, né? Sem a escrita ainda. E aí você tem da criação da humanidade, você tem o dilúvio. Depois do dilúvio, né, você tem a divisão das línguas. Depois da divisão das línguas, você tem Abraão, Babel, cara. Aí você tem Abraão. Aí depois de Abraão, você tem Isaac. Depois de Isaac, você tem Jacó. Depois de Jacó, você tem José. José vai para o Egito, né, e está lá com a família, né, de Jacó, que são os pais das 12 tribos de Israel. E aí o que acontece? Dali, né, surge o povo de Israel que sai do Egito. Então José parece que é a ligação, né, entre os patriarcas e a nação de Israel. E aí eles passam um ano até que vem as orientações para a construção do tabernáculo, e esse tabernáculo vai simbolizar Deus no meio do povo. Aí depois tem o terceiro livro, que é Levítico, uma grande pausa na narrativa que só será retomada no livro de Números. Nele aparece um grande discurso de Deus para Moisés. São orientações de como eles deveriam se comportar no dia a dia, nas relações interpessoais com outros judeus ou estrangeiros, internacionais com outras nações e interreligiosas, com outras religiões e suas divindades. Então a gente percebe que, enquanto Gênesis e Êxodo é uma narrativa contando uma história após outra, as novelas, né, como a gente falou, as sagas, os mitos, enquanto a gente tem isso, a gente tem as narrativas em Êxodo. Em Levítico já é uma questão de instruções para o povo de Israel, principalmente no aspecto cultico. Por isso Levítico relacionado a Levi. E aí o quarto livro, Números, inicia com o censo do povo, para verificar quantos são, e continua com o restante da caminhada pelo deserto. Quando ele termina, Moisés e seus liderados estão às portas de Canaã. Então o livro de Números não fala só de números, mas começa principalmente falando quantos são fulano, quantos são Beltrano, gente de tribo tal, tantos da tribo tal, e assim por diante, até que chega aquele momento em que os espias vão ver a terra, e quando eles vão ver a terra, em vez de ter aquela expectativa de opa, essa é a terra que Deus tem para nós, não, é aquela pessoa que reclama do que Deus dá, né? Então é aquela coisa, né, de essa terra não é boa não, porque está cheio de gigante lá, e como eles dizem, né, nós éramos como gafanhotos aos nossos olhos, o que dá para entender, porque é a autoimagem deles, mas nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Ué, você está dizendo como o outro está te vendo? Então você vê que é o seguinte, eles têm uma visão pessimista, eles têm uma visão reduzida, e eles começam a duvidar da bondade de Deus, porque a terra que Deus está dando para a gente é má. Pior, eles entendem que Moisés não está os liderando para uma vitória,
mas Moisés está os liderando para uma desgraça. E quando Josué e Caleb entram em defesa de Moisés e dizendo, não, se nós obedecermos a Deus, nós vamos conquistar, Deus vai ser com a gente. Aí o que acontece? Vamos apedrejar esses caras aí. Então vocês percebem que a mentalidade deles é uma mentalidade de gafanhoto. E aí, lembrando, né, de Gálatas, quando fala, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem semear, isso também se fará. Mentalidade de gafanhoto, você enxerga as coisas como gafanhoto, então morre no deserto, gafanhoto. Você vai sofrer as consequências das suas escolhas. Você vai viver subordinado às suas crenças limitantes. Você, em vez de acreditar no potencial que Deus te deu, você acredita mais na força do obstáculo contra você. É aquela pessoa que sai de casa entendendo o seguinte: outro vai pegar o meu lugar naquela fila de emprego. Tá entendendo? É aquela pessoa que tá dando para entender. Ela, por exemplo, ela entende que nada vai dar certo. E quando alguém chega para ela e fala assim, cara, se levante e dá o teu jeito. Essa pessoa fala isso porque ela não sabe como é que é a minha vida. Ela teve sorte na vida se ela tivesse a vida difícil que eu tive. Só que às vezes nem sabe se aquela pessoa foi até mais azarada do que ela. Então, é um tipo de situação, né, que às vezes as pessoas elas não conseguem perceber. Mas, fechando parênteses, falando sobre a mentalidade de gafanhoto do povo de Israel, os nossos filhos, o que vai ser dos nossos filhos? Ah, é? Então tá bom. Os seus filhos, que vocês tanto temiam por eles, vão entrar na terra. E vocês, que estavam tão preocupados, vocês vão ficar aqui 40 anos por causa dos 40 dias. Né? E aí, diante dessa situação, né, eles acabam ficando. E a gente vai pro último livro, né, que é o Deuteronômio, em que é uma outra pausa na narrativa, já que é um grande discurso de Moisés. Enquanto em Levítico Deus fala para Moisés, em Deuteronômio Deus fala para o povo. Então a gente percebe que assim, Levítico e Deuteronômio tem um pouco de êxodo, só que Levítico é uma questão voltada, né, do discurso de Deus para Moisés, e Deuteronômio um discurso, né, de Moisés para o povo, sendo que de acordo com a teoria documental, Deuteronômio, por ter sido escrito pelo deuteronomista, já era um período bem posterior. E enquanto o período posterior, lá no período do rei, se você, por exemplo, ler, hoje na minha leitura devocional, eu estava lendo minha disciplina de pelo menos 5 capítulos por dia, né? Aí às vezes tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo, tem dia que eu leio 10, né? Tem dia que eu leio 2, né? E a gente vai vivendo. E aí, diante dessa situação, eu estava lendo, e aí eu estava vendo, por exemplo, o rei não deve ter muitas mulheres. Eu falei, caramba, estou lembrando de Salomão. Não deve ter cavalos, estou lembrando de Salomão. Não deve fazer aliança com o Egito, lembrei de outros reis, né? E aí nisso tem que preservar a lei, lembrei de Josias. Eu falei, assim, eu não vou afirmar nada, mas parece que os pesquisadores, assim, podem ter um pouquinho de razão e de repente a gente tem alguma coisa, né, que tem a ver. E aí a gente fecha aqui, né, vendo que é o seu testamento, já que o livro termina com a descrição da sua morte. De certa forma, Moisés também se despedindo do povo. Então a gente tem os 5 livros da lei, né, que é praticamente um livro só. E esse um livro é dividido em 5 partes, ou 5 tomos, ou 5 rolos.